Vitória Arretada, seja bem-vinda. Lembro sim, hoje eu vou orar por você. Terminando a palavra. A palavra já está na tela, irmãos. A palavra está na tela aí. Um bom dia. Um bom dia para todos vocês que estão aqui comigo. A mensagem de hoje é algo muito importante na vida de todo homem e mulher na terra. Não é de cristão, não é de quem, é de todo homem na terra. É a respeito de algo que a gente tem que vigiar. Elisângela, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa família, paz de Deus. Já vai se assentando aí, povo de Deus. Irmãos, vamos ler essa mensagem aqui, ó. Livro de Eclesiastes, capítulo 5. Versículo 1. Joyce Kelly, eu preciso orar pela tua vida hoje. Está ouvindo, Joyce? Irmãos, a mensagem de hoje. Eu sei que você não está bem, Joyce. O Espírito me mostrou a hora que você entrou. Eu preciso orar pela tua vida. Tem um trabalho de feitiçaria contra a tua vida. Não sai da live. Irmãos, livro de Eclesiastes, capítulo 5. O tema na Bíblia está dizendo assim: atitude para com Deus. Versículo 1, a mensagem diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa. Vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois todos desagradam a Deus. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio de tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra de hoje. Espírito Santo, fala conosco através dessa linda mensagem. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra vai ser bem rápida. Eu faço uma pergunta para todos vocês que estão ao vivo comigo aqui hoje. Vocês sabem o que é fazer promessas e votos? Vocês sabem o que é vocês prometer, fazer votos diante de Deus? Vocês entendem a responsabilidade que está sobre vocês? Vocês entendem
a responsabilidade que está sobre vocês? Todos nós, que muitas das vezes prometemos, falamos, lançamos palavras, temos que ter o cuidado daquilo que falamos, temos que ter o cuidado e a preocupação de cumprir aquilo que falamos. A mensagem de Eclesiastes, quem está falando ela é Salomão, um homem sábio, um dos homens mais sábios da época do Antigo Testamento. E ele começa dizendo: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Irmãos, na nossa vida, o perigo é quando a gente passa por uma tribulação, por um problema, passa por um momento difícil. E o perigo não é você passar pelo momento difícil, pela provação. O perigo é você falar coisas no momento do perigo e no momento da tribulação. No momento que você está desesperado. Seres humanos têm causado mais problemas do que consertado problemas. Pessoas têm feito coisas que têm desagradado ao Senhor Deus do céu. O Senhor Deus do céu está nos ensinando através dessa palavra. Quando você for na igreja, quando você entrar no teu quarto, quando você se aproximar do Senhor para orar, quando você se ajoelhar para orar, quando você for falar com o Senhor, seja reverente. Seja reverente. O que é reverente? É um adjetivo que descreve quem demonstra, sente ou expressa profunda admiração, honra, respeito por alguém. Palavra denotada uma postura de acatamento que pode manifestar por meio de gestos e cortesia, silêncio, obediência e adoração. Talvez pessoas estão tão preocupadas com o seu problema que esquece que quando você entra na igreja, o lugar é santo, o altar é santo, o lugar que você se prostra tem uma santidade, tem uma divindade ali. E o problema que muitas pessoas não entendem é que você não está fazendo promessa para homens, você não está fazendo promessa para homens, você está se ajoelhando num lugar santo e diante de uma santidade. Ah, mas Deus está em todos os lugares. Exatamente isso. Quando você se ajoelha para falar com Deus, você não está falando com o seu vizinho, com o teu amigo. Você não está falando com pessoas. Você está falando com uma autoridade que tem o poder sobre todas as coisas. E ele diz: quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber o que está agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Irmãos, quem que está aqui no meio que já fez promessa e não cumpriu? Quem já chegou aqui no nosso meio? Somos falhos, irmãos. Estamos falando de seres humanos falhos. Vocês fizeram promessas e não conseguiram cumprir. Isso. Nós, muitas das vezes, fazemos promessas e não cumprimos. Falamos e não cumprimos. Decretamos e não fazemos.
versículo 4 fala, versículo 3: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Deus, ele não pede para vocês falarem, ele não pede para vocês fazerem sacrifício, ele não pede para vocês lançarem palavras. Mas se vocês lançaram, no versículo 4 diz: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Talvez você não sabia, você que fez um voto com Deus, você que fez uma promessa com o Senhor: eu nunca mais vou usar droga, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais caio nesse erro, eu nunca mais caio nessa cilada, eu nunca mais faço isso, eu nunca mais faço aquilo. Lembrem-se, o nosso corpo é um corpo pecaminoso, uma tendência poderosa de levar a gente ao erro, uma tendência poderosa de desagradar a Deus através dos nossos atos, atitudes e comportamentos. É muito difícil conseguirmos controlar. Então, se você fala para Deus: Deus, a partir de hoje eu não frequento mais esse lugar, a partir de hoje eu não faço esse tipo de coisa mais. Você tem que ter um entendimento que você não está prometendo para o teu vizinho, você não prometeu para o teu parente, você está prometendo diante de uma divindade. Tem que ter uma certa preocupação de executar aquilo que você fala, porque o mundo espiritual, porque tudo que eu falo, meus irmãos, tem a ver com o mundo espiritual. O diabo pega a palavra que está na tua boca e ele vai usar contra você. Ele usa tudo que ele tem contra nós. Mas Deus, ele vai permitir isso? Deus, ele pediu para você fazer o voto. Deus pediu para você, Deus exigiu de você o sacrifício. Deus exigiu de você que você fizesse algo, ele pediu para você. Ou você, na hora do desespero, para ter uma restauração, uma cura, uma restauração de casamento, para você ter uma porta de emprego, você acaba falando aquilo que não vai cumprir. E se você faz isso e não cumpre, você terá problemas. Não com Deus, mas com aquele que enxerga a tua vida. O inimigo das nossas almas, ele se preocupa em pegar nossas falhas para usar contra nós mesmos. Ele tem a tendência de derrubar aquilo que você promete. Ele tem a tendência de fazer você perder a tua promessa. Ele vai fazer de tudo para que Deus venha ficar triste com você, com aquilo que você promete e não consegue cumprir. Ele vai fazer você errar na tua promessa. Ele vai fazer você se arrebentar, só para que a promessa não seja cumprida, o voto não seja executado e você perca a tua bênção. Deus, ele não é o Deus de breganha, ele não é o Deus de troca. Qual é a diferença de você se ajoelhar para Deus: Senhor, restaura o meu casamento? E qual é a diferença de você ir lá e falar assim: Senhor, se o Senhor restaurar meu casamento, eu não faço mais isso? Deus pediu para você fazer voto? Não, Deus pediu para você orar, para você falar o que tem que ser falado. Não permita que a sua boca faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar o mensageiro de Deus? Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Deus permite a destruição, sim. Irmã Vitória, aqui está falando a respeito do povo de antigamente, que tinha sacerdotes. A pessoa fazia votos, ia lá e falava para o sacerdote: olha, eu fiz esse voto. Estamos falando a respeito, hoje, irmãos, não precisa mais falar para ninguém, você fala direto com Deus.
Mas temos que entender que não podemos sair aí falando o que achamos e pensamos em troco de algo. A Bíblia fala, Jesus fala, que a gente não pode jurar por nada, nem por Deus que está no céu, nem pelos seus pés que estão na terra, nem pelo fio de cabelo nosso. E eu estou falando para vocês o que eu já fiz, eu não estou colocando culpa em ninguém, eu já fiz. Já jurei por Deus, já jurei pela vida de alguém, já jurei, já falei. Quem que nunca fez isso? Só que a palavra, ela nos traz um entendimento a respeito de juramentos. Juramentos que trazem para a nossa vida problemas. Irmãos, o que mais tem também, eu estava falando de juramento para Deus. Vamos trazer para o ambiente terreno, para a terra. O que tem de pessoas jurando em casamento, e eu juro por Deus que eu não fiz isso. Eu juro pelos nossos filhos que eu não fiz isso. A pessoa, muitas das vezes, para evitar uma discussão, uma briga, ou para trazer para a pessoa, uma segurança que ela tenha uma conduta correta, ela jura. Porque muitas das vezes a gente não acredita naquilo que sai da boca do nosso parceiro, da nossa parceira, aquilo que o nosso filho fala, aquilo que o nosso amigo fala. E no calor da discussão, o que as pessoas mais querem é trazer para aquela pessoa ali a tranquilidade. Eu quero que você se tranquilize, porque o que eu falei para você é verdade. Eu juro pela minha própria vida, eu juro. Eu quero ser, tem gente que fala, eu quero ser atropelado, eu quero morrer de infarto, eu quero morrer daquilo, disso, daquilo. Quem é nós para dizer ou falar que vamos morrer de algo, sendo que o dono da nossa vida é Deus? Irmãos, o perigo da nossa boca. Lembra que eu preguei sobre a língua? Eu preguei esses dias sobre a língua. A nossa boca tem o poder de fazer muitas coisas. Ela tem o poder de trazer vida, de tirar vida. Ela tem o poder de decretar coisas boas e decretar coisas ruins. Quando a gente lança palavras diante de Deus e quando a gente lança palavras diante de homens, lembrem-se que a gente nunca está sozinho. Vocês não estão sozinhos, eu não estou sozinho. O ambiente que vivemos espiritual, irmãos, tem ambiente terreno e o ambiente espiritual. O terreno é o que você enxerga, você vê, você compartilha com os teus olhos tudo. Você enxerga pessoas, árvores, animais, casas. Você consegue compreender tudo que você vê. Mas acima do ambiente terreno tem um ambiente espiritual que muitos não veem, mas sentem. Muitos enxergam e muitos não. Tem gente que vê anjo, luzes. Tem gente que acorda e vê o Satanás de pé lá da cama. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para vocês que tudo que você fala tem alguém ouvindo. Tudo que você promete tem alguém ouvindo. Um exemplo: você fez um juramento, uma promessa. Eu juro, eu prometo pela vida dos meus filhos que se isso não acontecer, eu quero que aconteça isso com os meus filhos. Ah, mas Deus não vai deixar acontecer. Deus não vai deixar acontecer? Você está jurando. Você está lançando uma maldição sobre os seus filhos. Se aquilo que você prometeu não ser cumprido, você está lançando sim uma maldição. Você está falando sim algo que pode dar um problema para a tua família. Você pode sim realmente estar destruindo a tua casa através de uma palavra. E nosso irmão, eu fiz isso, eu não cumpri. E agora? Você precisa refazer o que você fez. Senhor Deus, lembra, meu Deus, daquele voto que eu não cumpri.
e eu coloquei o nome dos meus filhos, e o voto que eu não cumpri trouxe um problema para a minha vida, Pai, porque eu não cumpri. E eu sei que o Senhor se entristeceu comigo. Pai, tem misericórdia da minha vida e dos meus filhos. Se eu lancei uma palavra que eu não pude cumprir e algo afetou a vida da minha família, eu te peço que o Senhor nos perdoa e nos cura dessa palavra que foi lançada, em nome de Jesus. Simples assim. O reconhecimento, irmãos, pecado é pecado, erro é erro, mas diante de Deus, lembrem-se, diante de Deus tudo que falamos tem como corrigir enquanto estamos vivos. Tem como a gente se arrepender. Tem sim como a gente retroceder. Porque senão Jesus não falaria. Quando o discípulo chega para ele: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? O discípulo fala: quantas vezes devo perdoá-lo? Talvez o perdão, a palavra perdão, meus irmãos, terrenamente para nós é assim, limitado, né? Talvez a palavra perdão para nós, ela tem um limite de execução. Elizabeth, seja bem-vinda, filha, à nossa família. Talvez a palavra perdão para a nossa vida, ai, meu marido me traiu 2 vezes, se ele me trair de novo, eu não perdoo mais. Ah, minha esposa mentiu para mim de novo, se ela mentir de novo, eu não perdoo mais. Ah, aconteceu isso, se cair de novo, eu não perdoo mais. O perdão humano, ele é limitado. Mesmo Jesus falando: se o meu irmão, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 7 vezes? E Jesus olha para ele e diz: não somente 7, mas 70 vezes 7. Então, quando Jesus, isso, Gislaine, perfeito. Quando Jesus diz sobre perdão, ele está falando de algo que não se limita à humanidade. Estamos falando de uma obra de Deus, de amor. Lembrem-se que eu estou trazendo essa parte de perdão para vocês entenderem, porque eu sei que muita gente aqui fez já hoje, ontem, ano passado, promessas. Se o Senhor curar o meu câncer, eu nunca mais volto a beber. Se o Senhor me fizer isso, eu nunca mais. Lembre-se, meus irmãos, se eu prometer e não cumprir, tem consequência? Tudo que fazemos no reino de Deus, que quebra a palavra, tem consequência. Tudo o que praticamos no reino de Deus, que trinca a palavra, tem consequência. Qual é a consequência? Irmãos, eu não sei a semente que você plantou que vai nascer. Aquilo que a gente planta vai nascer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. É que nem eu disse, aquele que ouve não dorme, e aquele que não recebe também não. Um exemplo bobo que o Espírito Santo colocou na minha cabeça aqui, ó. Você fez um empréstimo para um agiota. Você fez um acordo com a agiota. Esse agiota emprestou para vocês R$2.000. Você pegou R$2.000 na mão e você prometeu para esse agiota que você vai devolver 3,5. Você vai ter que devolver os 3,5. Porque se você não se devolver aquilo que você prometeu, você já recebeu o que você queria, não recebeu?
Você já não pegou os 2.000? Hã? Já pegou, já gastou, resolveu o problema financeiro, pagou a tua conta, aquilo que te preocupava, acabou. Só que agora você vai ter que cumprir. Porque se você não pagar o agiota, até o último centavo vai ter uma consequência com você. E o problema que era financeiro se passa a ser um problema de vida. Porque muitas das vezes pessoas cobram dinheiro, finanças, de uma forma meio... Entende? Isso é o quê? É uma consequência de algo que você não cumpriu. É um trato que você fez que não cumpriu. É algo que você fez que não foi executado. Na Bíblia, diante de Deus, tudo que praticamos que quebra, se você sabe da verdade, irmãos, eu não estou falando do passado nosso, eu estou falando agora que a gente está ouvindo a palavra. Tudo que você tende a prometer, porque a Bíblia, o lado bom de Deus é esse. Deus não leva o lado da ignorância. O que é o lado da ignorância? Antes eu não sabia, agora eu sei. Antes eu não entendia, agora eu entendo. Antes eu colocava o dedo na tomada, achava que não dava choque. Agora eu tomei choque, eu sei que eu não posso pôr o dedo lá. A ignorância é algo que tem que ser arrancada de vocês hoje, porque vocês não estão mais no tempo da ignorância, porque vocês ouviram a palavra agora. Então quer dizer então que eu não vou mais ler a Bíblia? Porque se eu não ler a Bíblia, não tem perigo de eu ser condenado por Deus? Capaz. Ninguém sai da terra sem julgamento. Ninguém vai sair sem ouvir a verdade. Ninguém vai sair sem conhecer. Ninguém vai escapar do juízo. Tanto profetas como o mais vil pecador não vai escapar. Você que ouviu essa palavra, essa mensagem, Jesus te ama. E Ele quer que você viva com Ele todas as promessas, tudo aquilo que o seu coração deseja. Se for lícito por Ele, Ele vai fazer acontecer. Mas não deixe de cumprir aquilo que você falou. Não deixe de viver aquilo que você falou, porque o Senhor é fiel e Ele vai fazer na tua vida grandes coisas. Compartilha essa mensagem, deixa o teu gostei, entra no nosso canal do WhatsApp, faça parte da nossa família e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. Deus abençoe.